que utilizas para te honrarem e para te glorificarem. Ao estarmos nesta manhã, neste lugar, o anseio do nosso coração, Senhor, é estar alto, mas aos teus pés. Porque não há lugar mais belo, mais sublime que estar aos teus pés para poder aprender, para desfrutar. E, Senhor, gostaríamos, confesso, todo o meu coração gostaria tanto que fosses tu nesta manhã estar neste lugar. Eu sei que tu estás, porque a promessa da tua palavra é que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles e eu sei que tu estás aqui. Mostra-te, revela-te, exalta-te e engrandece-te nesta manhã, Pai. Te pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Agora, bom dia a vocês. Estão bem? Se puderem só dar um jeito com estas luzes que não tenham tanta intensidade. Disponho-me a falar sobre não é que seja mais importante o tema que a mensagem. Eu disse sobre o que é que eu ia falar, cativados e transformados pelo amor. As coisas de Deus não podem ser forçadas, não se podem impor. A questão de fé não pode ser transmitida a não ser eu experimento, eu compartilho, abro o meu coração e transmito para os outros aquilo que Deus fez na minha vida ou que faz na nossa vida. E aos outros cabe ou não o direito de decidirem se querem aceitar também essa vida, não a que nós estamos a viver e a transmitir, mas a terem eles a sua própria experiência com Deus. A nossa responsabilidade é esta de transmitirmos a palavra. Nesta manhã vou falar sobre isto, cativados, porque eu creio que o amor de Deus nos cativa, nos constrange, faz aquilo que outras coisas não conseguem fazer. Se somos forçados a abandonar vícios, hábitos, pecados, temos uma tendência, eu vejo por mim, porque eu acho que sou tão humano quanto vós, vejo por mim que a tendência, quando há repressão, é eu vou fazer. Mas quando nós somos de alguma maneira cativados, quando atinge mesmo cá dentro, não há volta a dar. Deixe-se levar por isso, não se sinta mal. E depois somos transformados. E eu quero, nesta manhã, trazer boas novas, porque há 2 casos na Bíblia. Eu tinha vontade de falar sobre todo o Evangelho de João, mas não, confesso que não o vou fazer. Mas vou falar sobre 2 casos na Bíblia que eu gosto, que eu aprecio bastante. Um encontra-se em Lucas capítulo 19. Para os que trouxeram Bíblia, mostrem, por favor. São tantos. Esta máquina filma-se sozinha? É? Está a filmar sozinha? Josué? Está? Então, olha, deixe-me dizer às pessoas que nos assistem pela internet, é pena não termos ali o cameraman para ele mostrar as inúmeras Bíblias que estão na mão das pessoas que estão aqui. Não é uma bênção esta palavra? Olha, ele já veio. Então, nós vamos mostra a sua Bíblia. Eu sei que a minha é maior, mas porque eu tenho mais dificuldade em ver, preciso de letra maior. Já viu? Mas para aqueles que têm dificuldade, ainda temos forma de projetar ali o texto bíblico. Então, Lucas capítulo 19.
Nos primeiros versículos nós lemos a história de um homem que já tem sido falado aqui, não por mal. Não murmuramos das pessoas, falamos delas. Não temos por hábito murmurar, mas gostamos de aprender com aquilo que está escrito. E a Bíblia diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Sabem o que é que aconteceu antes dele entrar? Quando ele ainda ia a caminho de Jericó, houve um cego que se apercebeu de que ele estava passando e inquiriu: o que é que está a acontecer por aí? Eu não vejo, mas ouço qualquer coisa fora do normal. Estão a fazer alguma peregrinação, ou estão a fazer alguma procissão, ou está alguém a ir para algum lugar? Não, é o Mestre, é Jesus que está aí. Desculpa, quem é que tu disseste? Jesus? Então eu vou clamar. E então clamou, pediu misericórdia. As pessoas ainda disseram: olha, por favor, cala-te, não faças tanto barulho, porque aborrece-nos e provavelmente até aborrece o Mestre. E ele vai com um objetivo: não faças perder tempo. Mas o certo é que Jesus operou um milagre, mas depois continuou o caminho e entrou em Jericó. E eis que havia ali um homem, diz o versículo 2, chamado Zaqueu. Provavelmente nós nunca nos demos ao trabalho de saber o significado do nome Zaqueu. É, na opinião de alguns, um diminutivo de Zacarias, mas o nome em hebraico significa: espantem-se, pela história que vamos ler, o que é que significa. Zaqueu significa puro, por favor não se riam, limpo e justo. E a Bíblia diz que este era um chefe dos publicanos, era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, e eu gostava que, porque nós às vezes falamos das coisas, mas sabemos lá o que é uma figueira brava. Gostaram? É bonito, não é? A pessoa estar a falar e depois: olha, mostra lá a figueira brava. Não foi nesta, não garanto, porque na altura não havia automóveis e as pessoas não se vestiam daquela maneira. Mas isto é o que em algumas Bíblias diz sicômoro ou figueira brava. É isto. Então, Zaqueu, se era um homem de baixa estatura, cabia ali. Conseguia se esconder ali. A Bíblia diz que ele correu, subiu a uma árvore semelhante àquela que nós acabamos de ver, porque Jesus havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, ao lugar onde estava aquela árvore, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu gostava de parar aqui só um bocadinho, porque se Jesus fosse como alguns de nós que somos tímidos, o Evangelho não chegava a muita gente. Percebem o que eu estou a dizer? Há alguns pela timidez ou pela vergonha, ou porque não fica bem agora se eu vou falar do amor de Deus. As pessoas podem não compreender, podem entender mal e depois ficam a olhar para mim de lado. É melhor não dizer nada. Eu vou viver de maneira a que as pessoas se apercebam disso. Mas Jesus não. É ousado a fazer coisas que ninguém faz. Até se faz convidado. É interessante. Leram o texto? Jesus faz-se convidado. Não conhecia Zaqueu de lado nenhum. Não era colega dele como cobrador de impostos. Mas quando chegou àquela árvore, Jesus parou, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, diz a Bíblia, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
Então, mas o nome Zaqueu não significa justo, puro e limpo, mas a opinião destas pessoas é que ele era um pecador. E Jesus não devia ter sequer feito-se, ou se ter convidado a si mesmo, Zaqueu, eu hoje quero ficar em tua casa. Eu acho que devia ser o contrário, as pessoas é que nos devem convidar para ir lá. Mas Jesus autoconvidou-se, olha, eu hoje quero ficar lá em tua casa. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas isto é a história. Se nós ficássemos só na história, nem era preciso virmos aqui. Porque vocês têm a Bíblia, leem em casa, podem não perceber tudo, mas leem segunda vez. Se ainda continuarem a não perceber, leia uma terceira vez e permita-me um pequeno pormenor. Quando estiver a ler, não tenha dificuldade em dizer, ou com estas palavras ou com outras, mas dizer, Jesus, eu vou ler a tua palavra e eu sei que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Se ele me puder ajudar a entender, eu agradecia. Amém. E é simples, se não souber dizer isto nestas palavras, Senhor, ajuda-me a entender. E eu acredito que Deus vai ajudar. Porque Ele, quando prometeu que iria enviar o Consolador, disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Então, a salvação veio à casa de Zaqueu. Porquê? Porque Zaqueu deu oportunidade para que isso acontecesse. Jesus não forçou Zaqueu a acolhê-lo. Jesus tinha interesse em vir à vida deste homem para fazer algo que ele ainda não tinha. Tinha muitas coisas. Era um homem que tinha um emprego que muitos almejavam, mas não queriam ter, porque ser publicano significa que era alguém que cobrava impostos dos portugueses no tempo de agora, para entregar aos espanhóis, e ninguém queria, mas ganhava-se bem. Ele era publicano, tinha este emprego, ganhava bem. Tinha a possibilidade de... Eu não sei como é que eles faziam, se era por recibo verde ou recibo amarelo, mas aproveitavam e ficavam com algo, ainda defraudavam, punham mais qualquer coisa que é para as ajudas de custo e para as ajudas em relação às refeições. E para o turno, porque trabalhando mais horas, porque às vezes tem que se ir a casa cobrar, então Zaqueu ainda fazia esta parte, ainda acrescentava um tanto. E também para o gasóleo. Obrigado pela ajuda, pelo tempo de hoje. Mas não abuse, porque o gasóleo em muita quantidade faz mal ao organismo. E a Bíblia diz que para além dele ser publicano, era chefe dos publicanos. Ainda tinha outros que tomava conta. Então o ordenado era um pouco mais chorudo. Significa que ganhava um pouco mais do que os outros. Era chefe dos outros. E quem sabe, eu não sei, mas a minha imaginação diz-me que provavelmente Mateus, que era publicano e que Jesus, quando chegou à coletoria e disse, segue-me, Mateus deixou tudo isso, seguiu Jesus, e provavelmente, não tenho a certeza, não estou aqui a inventar nada, é a minha imaginação só, porque também era publicano, provavelmente conheciam-se, havia reuniões do sindicato e eles encontravam-se. Não liguem a estes pormenores, mas é só para ver se nós estamos cá. Ele conhecia e ele ficou admirado. Então, mas Mateus vai-se assim embora.
ele, sou chefe, este vai-se embora a um lugar em aberto, mas eu não vou ocupar, é mais algum dinheiro que entra. Era rico, mas ele tinha um problema. Era um homem de pequena estatura. E procurava ver Jesus como os outros procuravam. Ele não tinha nenhuma... Como é que eu hei de dizer? Não tinha nada que o cativasse. Tinha curiosidade como as outras pessoas. Mas o que a mim me espanta é que, sendo de baixa estatura, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. É uma desculpa. Porque havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e perfurou entre a multidão para tocar em Jesus. Porquê? Porque a intenção da mulher era outra. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curado. Zaqueu só tinha a intenção de ver quem era Jesus. Mas a multidão, como era muito grande, mas os de pequena estatura, os miúdos ou os... Como é que se usa putos? Furam. As crianças furam e ficam na frente. Mas Zaqueu não fez isso. Fez aquilo que não é comum nos homens. Correu, subiu uma árvore e estão a ver um homem de baixa estatura, rico, abastado, bem conceituado para si mesmo, mas para os outros não. Sobe uma árvore e Jesus diz, eu quero pousar em tua casa. E só é possível quando nós estamos dispostos. Eu não sei se é aceitar o convite. Hoje convém-me ficar em tua casa. Significa que se tu e eu estivermos dispostos a abrir a nossa casa para Jesus, Ele vai entrar. Ele não força. Ele não força. A Bíblia diz que hoje veio a salvação a esta casa. Jesus estava lá. Agora, precisamos de encontrar essa salvação. Nós estamos num lugar onde pregamos o Evangelho e no nosso ministério, para além daquilo que fazemos, anunciamos as boas novas porque acreditamos que a vida se complementa completa e perfeitamente com Cristo. Não é com as coisas materiais. Elas podem faltar, mas de alguma maneira nós nos desenrascamos para as ter. Agora, nas coisas espirituais, é aproveitar a oportunidade. Zaqueu podia estar escondido naquela árvore, ninguém o viu, ninguém reparou, mas Jesus viu. Jesus sabe a condição em que tu estás e hoje Ele faz-te um convite direto, pessoal. Hoje convém-me estar na tua casa. Se tu abrires o teu coração, dirás como Zaqueu, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E você vai dizer, mas irmão, eu não tenho nada para lhe dar. Dê-lhe somente o seu coração. Dê-lhe a sua vida. Mas Zaqueu tinha, e a salvação não é só eu fui salvo e agora já não faço o que fazia. Eu não faço o que fazia, mas começo a fazer coisas que anteriormente não fazia. Eu antes furtava, mas agora não furto mais. Trabalho com as mãos para ter o que é honesto e repartir com os que não têm. Isso é conversão. A salvação veio porque transformou a vida deste homem. Agora, já não é o pequeno Zaqueu, é o grande Zaqueu. É um homem grande. Eu vou dar metade dos meus bens. E ainda vou, se tenho defraudado a alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Eu não sei até que ponto este homem ainda ia ter dinheiro para viver. É porque depois não ia defraudar mais ninguém. Já não ia cobrar mais do que aquilo que lhe era imposto. E as pessoas, ao verem este homem chegar à casa deles, e eles tinham pensado, este homem é um pecador. Mas o pecador bater à porta e dizer, olha, Kim, tenho aqui esta importância. Não, não é para si.
Já estava ali a sorrir. Estou a ser abençoado. Quinto, tem aqui esta importância neste envelope. Guarda. É só para te dizer que foi dinheiro que eu te defraudei, eu estou a restituir 4 vezes mais. Eu não o devia ter feito, perdoa-me. E por favor, aceita. Claro que aceitavam, perdoar ou não, já não sei, mas pelo menos ficava o impacto. E eles diziam, não, este homem não é mais o mesmo. E depois comentavam uns com os outros. E o que é que aconteceu com Zaqueu? Eu acho que tem a ver com quando ele estava em cima do sicômoro, aquele lá na rua direita, lembras-te? E quando Jesus o viu e disse, hoje convém ficar em tua casa, eu tinha uma opinião dele, afinal este homem é um homem justo, puro e limpo. E é assim que tu e eu queremos ser. Permitam-me mais uma história, antes de terminar. Diz a Bíblia em João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Eu vou-vos surpreender. Não está? Pronto. É que eu tinha uma imagem para vos mostrar o mapa, porque é muito melhor. E eu estava... Eu vou continuar, mesmo sem imagem ou com imagem, eu vou continuar. A Bíblia diz que ele ia da Judeia para a Galileia. Então, vamos fazer na nossa mente a ideia. Eu quero ir daqui de Lisboa para o Porto. Qual é que acham que é a estrada que eu devo tomar? A1. Quer dizer, tem que se pagar, não sei quanto, não quero saber, mas pelo menos vamos pelo caminho mais direito. Mas suponhamos que não. Era necessário a Jesus ir da Judeia ou da Extremadura para a zona do Porto, do Grande Porto, então fazia isto. Mas os judeus não passavam por Samaria. Então o que é que faziam? Saíam de Lisboa em direção ao Carregado, Santarém, e depois apanhavam por Viseu, iam até à Guarda. E depois iam até quase a Bragança, para não passarem por Samaria, porque eles não se davam bem. Porque eles tinham esta gente em muito baixa estima. Porque Deus tinha dito ao seu povo para eles não se misturarem com os outros povos. E os samaritanos eram uma mistura não. Isto é uma diversão. Era uma mistura de judeus e de gentios. Por isso é que eles não se comunicavam. Porque os judeus consideravam que se tinham mantido puros, mas os samaritanos não, eram esta mistura, então eles não queriam nem sequer passar por ali. Iam dar a volta, se o mapa estivesse ali era um encanto, vocês ficavam todos contentes, parecia que tínhamos feito uma viagem à Terra Santa, mas faziam uma volta assim e iam pela zona de Viseu, Guarda, Bragança, depois desciam. É uma caminhada, uma loucura, só para não ter que passar. Mas Jesus não tinha problemas dessa natureza. E a Bíblia diz que foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar.
junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, reparem, e ele ia pelo caminho mais curto. Se ele tivesse que ir pela Pereia, está bem, era uma província ao lado. Depois havia uma outra mais acima que era Decápolis, por causa do nome Decápolis vinha de 10 cidades, e depois é que ia para a Galileia. Tinha que fazer esta volta assim, em vez de ir da Judeia para Galileia, passando por Samaria. Então, Jesus, pelo caminho mais direto, ainda estava cansado do caminho e assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, porque há coisas que não são favoráveis. Uma mulher, não há mal nenhum. Mas se os judeus... milagre. Então conseguem ver aqui. Da Judeia para a Galileia, este caminho era mais curto. Mas como os judeus não se comunicavam com aqueles que viviam ali, mostra lá a província de Samaria, por favor. Não devia ter pedido, porque agora foi... não é esta, é outra imagem. Pronto, deixa esta, mais vale uma que duas a voar. Samaria é aquele contorno azul. Jesus estava aqui, na Judeia, nesta província, e ele tinha que passar, era necessário, convinha-lhe passar por ali. Mas se não fosse o hábito que eu tinha dito, vinham pela Pereia, Decápolis, e depois iam para a Galileia, que fica acima de Samaria. Que no mapa anterior já vimos. Podes mostrar o anterior? Pronto. Faziam isto. Os judeus faziam isto, e Jesus queria fazer isto, mas para vir para esta cidade que está ali, Sicar. Pronto. Gostaram? Gostaram ou não? Interessante. Mas por Portugal era mais divertido, porque a viagem era maior. Não. Mas era isto. Jesus disse que queria. Depois aparece uma mulher. Não é que haja qualquer problema com mulheres. Se os judeus não se davam com os samaritanos, então com mulheres, nada. E ainda por cima, ser de Samaria, pior. Porque os judeus tinham uma cultura, eram tão certinhos, direitinhos, que não sei se eram tortos. E a mulher veio para tirar água. E novamente encontramos aqui a tal situação de que Jesus não é tímido. Quando a mulher chegou, Jesus disse-lhe, dá-me de beber. Se eu estivesse cansado do caminho, pedia que alguém me desse uma massaginha nos pés. Um dos discípulos, os outros podiam ir comprar comer, mas um ficava ali e massajava-me os pés. Mas não, a mulher veio, ele quis começar a conversa, iniciar a conversa. E deixa-me aproveitar para abrir aqui um parênteses. Tu e eu temos que estar apercebidos onde Deus se está a mover e como é que Ele fala. Às vezes pensamos que Deus não fala connosco. Não é verdade. Deus usa tantas coisas para comunicar connosco. Às vezes nós não estamos aí. Não ouvimos. Passou ao lado. Viemos à igreja, mas não, hoje não, a coisa não vai dar muito. Mas não se preocupe, pode ser que dê. Se vem com vontade, a mulher foi atingida. Jesus inicia a conversa, é Ele que tem a iniciativa. E depois diz, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade. Porque se eles continuassem lá, se vocês lerem um bocadinho mais, os discípulos, quando a mulher se ausentou, maravilharam-se, mas não é no sentido,
Mas ficaram assim, o que é que ele está a falar com uma mulher? O que é que ele perguntou à mulher? Porque achavam que Jesus não devia fazer isso. Mas a Jesus ninguém dita regras. Ele faz como quer e como entende. Se ele ama alguém e quer alcançar, tu não consegues arranjar maneira de fugir do seu amor. És cativado e transformado. Que coisa linda. Que coisa linda. Há vidas aqui que já foram cativadas e ainda estão a ser cativadas e transformadas por este amor. Tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Reparem neste diálogo. Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E depois aparece lá entre parênteses, porque os judeus não se comunicam, ou nesta altura não se comunicavam, não sei como é que as coisas hoje estão, não se comunicavam com os samaritanos. Então, não havia possibilidade de diálogo. Se Jesus não entabulasse conversa, a mulher não iria dizer nada. Ia lá, pegava na água e ia-se embora para casa. Mas Jesus, quando tem um objetivo em mente, tu não escapas. Podes te esconder onde tu quiseres. Podes levantar as barreiras que tu quiseres. E eu conheço gente aqui que levanta muros e barreiras, porque é natural, já fomos tão maltratados, já fomos tão ofendidos, já fomos tão espoliados, que às vezes a única forma de não sermos magoados é levantarmos muros. Mas eu peço que todos olhem para mim, porque eu tenho qualquer coisa para vos dizer. Não vale a pena esconder-te, porque nesta manhã nós cantamos aqui que os muros caíram. Amém. E esses muros caem. Se Jesus quiser entrar, ele entra. Se não for hoje, é amanhã. Mas eu gostava que fosse hoje. E a mulher disse, porquê é que me pedes a mim, sendo tu judeu? E Jesus responde, não diz, eu não sou judeu, mas diz-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, eu não estou aqui como judeu, eu estou aqui como uma dádiva de Deus. E se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, já não diz, como é que sendo tu judeu, em tom depreciativo, agora já o trata como Senhor. Tu não tens com que atirar, porque havia poços que era água acumulada e água das chuvas, mas havia poços que eram fontes, e esta era um poço que era uma fonte de água viva. É interessante. E depois diz, não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde depois tens a água viva? Note outra pergunta da mulher. Não é para não querer resposta, é porque ela tem dúvidas, ela tem dificuldade em perceber as coisas de Deus. Mas está interessada nelas. E Deus tem resposta para ti também. Deus ama-te, Deus consegue saciar a tua necessidade. Seja ela qual for. Deus é a salvação total para o homem total. Não é para parte do homem. Eu tenho dúvidas, ainda hoje eu tenho dúvidas. Mas eu dou graças a Deus porque à medida que vou crescendo e caminhando com Ele, vou ficando mais desanuviado, as dúvidas vão se dissipando. Não tenho resposta para tudo. O único que tem é um amigo que eu estou aqui a falar nesta manhã. É Jesus. Ele não só tem resposta, como Ele é a resposta. E Ele diz, és tu maior que Jacó, o nosso pai? O outro era filho de Abraão. Estes tinham Jacó por pai. O que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os filhos e o gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. A pergunta da mulher qual foi? És tu maior? Jesus diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der,
Eu sou maior. Jacó deu-vos este poço, bebeu ele, bebeu os filhos e bebeu o gado, mas vocês continuam a ter sede e a vir aqui. Aquele que beber da água que eu lhe der, meu querido amigo, eu acho que as coisas não podem ser mais claras do que estas. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse-lhe: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Queres esta água, mas esta água não é só para ti, é para ti e é para a tua família. Chama o teu marido e depois vem cá. E a resposta da mulher foi: estas confidências não se devem ter com toda a gente. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5, ela não acumulava. Isto não é uma coleção de cromos. Estive casada legalmente com 5 homens. O que é que lhes aconteceu? Ninguém sabe, não temos o direito de condenar. Os judeus é que tinham essa noção. O quê? Uma mulher destas tipo, com 5 maridos, isto é louca. Não? E hoje? Quantos não mudam conforme lhes convém, por uma questão de conveniência? E o que tens agora não é teu marido, mas pelo menos vivia com um homem. Era fiel a esse homem. Mas esse não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eu contei-te uma coisa e tu sabes aquilo que aconteceu comigo. Há mais uma resposta. Agora tu és um profeta. Agora responde-me àquilo que eu te vou perguntar. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque no tempo dos reis de Israel havia o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel ficava em Samaria, apanhava Samaria, e o reino de Judá apanhava Jerusalém. Nós fizemos aqui. Vocês dizem que é lá. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. Se eu sou profeta, eu estou a profetizar isto. Não eu, Jesus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Por isso é que nós não precisamos de fazer peregrinação a lugar nenhum. Jesus está aqui. E se estivermos na nossa casinha, Jesus está lá. E se estivermos a caminhar, Jesus está lá. Onde nós estivermos, Jesus está. Ele disse: não te deixarei órfão. Virei outra vez para vós. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e a verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, vamos mudar de assunto, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem e quando Ele vier, nos anunciará tudo. Eu já estou quase a tomar uma decisão, eu estou a ficar cativada com a tua palavra. Mas só tenho esta dúvida. Eu sei que quando vier o Cristo, e Jesus diz: eu sou. Eu que falo contigo. Nesta altura, chegaram os discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, acabou-se a conversa. Não foi porque os discípulos chegaram. Foi pela sinceridade
A mulher foi sincera quando disse, não tenho marido. E Jesus foi sincera. Estás à espera do Cristo que anuncia tudo? Sou eu que falo contigo. A mulher ficou fora de si, deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Repare, se a mulher fosse uma mulher de má reputação, nem ia falar com os homens. Mas entre os samaritanos está tudo bem. O mal é que os judeus não se davam com eles, mas eles, 5 estrelas. Estão a perceber? Nos judeus é que havia aquela diferença. Esta mulher não dá. Samaritana, não tem marido. Não. Chute, como se faz às galinhas. Não tanto. Agora, entre os conterrâneos, esta mulher é muito fixe. Deixou o cântaro, foi à cidade, falou aos homens e os homens vieram. E depois diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Aleluia. Já viste que se tu fores cativado por este amor, se fores transformado por este amor, tu não te podes calar. Há rios de água viva que começam a correr do teu ventre para compartilhar com outros. Não és uma fossa. Não és um lago, não és um mar morto. És vida. Onde os outros também sentem necessidade de beber. Chegar aos pés dos outros e dizer, eu encontrei, não é porventura o Cristo? Vamos confirmar. E a Bíblia diz que muitos deles creram por aquilo que a mulher lhe disse. Quando tu te sacias, os outros querem beber. E a Bíblia continua a dizer, da mulher, quando ela testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Eu não disse tudo, só disse que o marido que tinha agora não era, porque não estava casado com ele. E depois de ter com os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Bem, estes homens eram fantásticos, este povo de Samaria era fantástico e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Já não era para a mulher, era pela palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós queremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus está aqui nesta manhã. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Se tu não és pecador, tenho uma mensagem para ti, para as pessoas que nos estão a ouvir segundo a internet ou pela rádio. Se não é pecador, não tenho mensagem para si. Porque já estás justificado, justificas-te a ti mesmo. Agora, se és pecador, há um grande Salvador. E não interessa a condição em que estás. Não interessa a opinião que os outros possam ter a teu respeito. O importante é que Jesus ama-te e vai ao teu encontro e Ele toma a iniciativa para te dizer, eu posso ficar hoje na tua casa? Será que tu me podes abençoar com um copinho de água? Porque a Bíblia diz que quando nós damos um copo de água, nem que seja um destes pequenos, nós estamos a fazê-lo a Ele. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta manhã, mas eu sei que Jesus está aqui para te abençoar, para te ajudar. Os músicos vão subir. E se alguém está aqui com necessidade, se a palavra de Deus foi para si, eu queria que ficasse de pé e viesse, porque nós queremos orar em seu favor. Jesus faz o mesmo que fez a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa.
porque hoje me convém ficar na tua casa. Se eu nunca tivesse tomado uma decisão por Jesus, eu hoje fazia-o. Podemos ficar de pé? Se a palavra de Deus foi para ti, Jesus vem ao teu encontro. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus podia ter passado por baixo do sicômoro e nem sequer olhar para cima, porque não tenho muita vontade de ver um homem pequenito ali empoleirado na árvore. Jesus ama-te. Só posso dizer que Jesus te ama e tem um plano e um propósito para a tua vida.